Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, é também muito conhecido por suas várias habilidades em outras profissões. E muita gente fica se perguntando, mas o que será que esse cara faz para conseguir administrar todas elas e ainda assim ser muito bem sucedido? Sinceramente eu não sei, mas é isso que a gente vai tentar entender neste vídeo, analisando o estilo de vida deste grande ícone do heavy metal mundial. Bruce Dickinson, nascido na Inglaterra em 1958, teve uma infância não muito dentro dos padrões normais, pois pelo fato de ter nascido de uma gravidez precoce de dois adolescentes que na época ainda não tinham condições de criá-lo, ainda a criança foi levado para morar com os avós e por conta disso ele vivia mudando de cidade assim como também de escola. E isso fez com que ele crescesse como garoto de poucos amigos, então ele sofreu muito bullying na escola, não só por isso, mas também por ter interesses diferentes dos outros garotos na época. Ele gostava de teatro, se interessava também por histórias de guerras e tudo o que dizia respeito à área militar. O interesse na música veio quando ele conheceu Beatles por intermédio do avô na época em que eles moravam juntos. E lógico, como um processo natural de todo menino que é abduzido pelo rock and roll, logo ele foi conhecendo bandas mais pesadas com um som mais elaborado, como Deep Purple, Black Sabbath, Jethro Tull, entre outros. Que assim fizesse com que ele se interessasse também em ter uma banda, ainda na época de escola. E ele foi se destacando cada vez mais pela sua voz potente e aguda, e lógico, também foi aprimorando seu estilo de cantar ao longo dos tempos. Até chegar à sua primeira banda profissional. Eles não chegaram a fazer aquele sucesso, mas acabou servindo como porta de entrada para o vocalista conseguir entrar no Iron Maiden através do empresário do Iron, que gostou muito de Bruce Dickinson ao ouvir cantá-lo. Pois na época a banda estava procurando um novo vocalista, já que Paul Dayano foi gentilmente convidado a se retirar da banda por problemas com a Mardita. Daí então a banda lançou o álbum The Number of the Beast em 82, já com Bruce Dickinson nos vocais, e aí meu amigo, o resto é história. Daí pra frente foi um álbum clássico atrás do outro. E muitas turnês que conquistaram o mundo, e isso fez com que a banda se tornasse até hoje uma das mais bem-sucedidas da história do heavy metal. Seus shows são verdadeiros espetáculos com muitos efeitos audiovisuais, trocas de cenários e, lógico, com as performances sempre memoráveis de Mr. Bruce Dickinson, que mesmo hoje, com seus 64 anos, continua arregaçando nos vocais e também nas performances ao vivo. Assim como foi visto no último Rock in Rio deste ano. E vale também ressaltar que Bruce Dickinson ficou uns bons anos aí fora do Iron Maiden, enquanto ele teve uma carreira solo de sucesso. Quem aí que não se lembra do clássico Tears of the Dragon? E vou falar pra você que eu conheço até pagodeiro que gosta dessa música, hein? Carreira essa que rendeu também outros trabalhos aí de destaque, como o álbum Chemical Wedding e Accident of Birth, que eu particularmente acho o melhor do Bruce Dickinson. Esse CD simplesmente é fantástico. Bom, carreira solo indo muito bem, mas como já dizia aquele velho ditado, bom filho a casa retorna. E a gente sabe, né, que Bruce Dickinson foi feito para o Iron Maiden, assim como o arroz foi feito para o feijão. Será que ficou bom esse trocadilho? E atendendo ao pedido de muitos fãs, eu diria quase todos, após a passagem de Blaze Bayley pela Donzela de Ferro, Bruce Dickinson e Adrian Smith acabaram voltando ao Iron Maiden em 1999, onde permanecem até os dias de hoje. E galera, só um adendo aqui, eu não vou ficar me aprofundando muito na história do Iron Maiden, até porque este não é exatamente o foco do vídeo. A intenção aqui é falar mais especificamente da carreira de Bruce Dickinson, mas principalmente suas outras profissões e projetos aos quais ele tem se envolvido ao longo desses anos. E cara, às vezes eu fico me perguntando, será que Bruce Dickinson realmente é deste mundo? Ou de repente, sei lá, vai saber se ele não tem vários clones espalhados por aí? Porque como se não bastasse o cara ser vocalista de uma das maiores bandas do mundo, que deve tomar muito do seu tempo, ele ainda tem várias outras profissões, o cara é simplesmente inquieto, um verdadeiro workaholic. Pra quem não sabe, workaholic é uma pessoa viciada em trabalho, tá? Pelo que me parece, essas outras habilidades dele começaram a ser mais divulgadas de uns anos pra cá, principalmente com o crescimento da internet e das redes sociais. E isso começou a repercutir muito, fazendo com que os fãs e muita gente que acompanha a carreira do cantor ficasse simplesmente impressionado com esse outro lado de Bruce Dickinson. A versatilidade e a desenvoltura com que este talentosíssimo vocalista de heavy metal consegue desempenhar tantas funções e sem deixar a peteca cair, hein? O cara, além de cantor de heavy metal, é também, presta atenção, atleta de esgrima, sabe aquele esporte que os caras lutam com aquela espada fininha? Aquele povo pensou que a espada era pra matar ele? Você está louco? É pra matar o seu pai! Meu papai? Sim!
Aí você deve pensar, ah, mas deve ser tipo um hobby aí, como se fosse o futebol de final de semana da galera. Não, mano, você não tá entendendo. O cara realmente leva o negócio a sério. E esse interesse dele aí pela esgrima, na verdade, surgiu ainda lá pros anos 70, quando ele ainda era muito jovem e, lógico, nem era ainda conhecido como vocalista do Iron Maiden. E ele gostava tanto do esporte que, pra vocês terem uma ideia, mesmo depois que ele entrou no Iron Maiden, ele ainda continuou praticando, participando de competições, se aprimorando. Para vocês terem uma ideia, ele chegou a ser convidado para participar de uma equipe olímpica da Grã-Bretanha. Isso em meados de 88, 89, mais ou menos, se eu não me engano. Porém, ele não aceitou simplesmente porque ele estava em turnê mundial com a Iron Maiden. Ah, e ele também é piloto de avião, acredita nisso? E não é aquela simplicidadezinha de rico, não, do tipo... Ah, acho que eu tô meio entediado, eu vou ali aprender a pilotar o meu jatinho. Nananina não, o cara realmente... É piloto habilitado, inclusive ele foi nomeado como capitão da Força Aérea Britânica. E em várias turnês do Iron Maiden, ele mesmo que pilotava o próprio avião do Iron Maiden. Olha só que doideira, velho. Pronto, é aí que eu falo que o cara deve ter clone, não é possível, porque numa situação normal dessas, o cara voltando cansado de um show, indo pra outra cidade, o normal seria que ele gostaria de aproveitar a viagem justamente para descansar, tirar uma sonequinha ali no avião. Mas ao invés disso, ele vai lá e pilota o avião. Horas e horas de cursos, né, como todo bom piloto deve fazer, obviamente. E toda essa dedicação aí à aviação acabou lhe rendendo certificado de piloto de aviões de grande porte, ou seja, o cara pode pilotar aqueles aviões enormes, aqueles Boeings da vida. E já fazendo um gancho aí também com esse envolvimento dele com a aviação, ele também é empreendedor, tá? E ele é sócio de uma empresa que está projetando simplesmente o maior avião do mundo, o Airlander. Como você pode ver nas imagens aí, esse avião é praticamente como se fosse um hotel aéreo. Na verdade parece uma nave, né? E segundo os idealizadores, ele pode voar até 5 dias seguidos. E a previsão para que finalize o projeto é para 2023, tá pertinho, hein? E eu fiquei aqui pensando, quanto será que não vai ser uma passagem de um avião desses, hein? O que você acha? Põe aí nos comentários. E como se não bastasse, o cara também é roteirista de cinema. Inclusive ele chegou a escrever um filme que foi lançado em 2008 e o nome do filme tem o mesmo nome de um dos seus álbuns, Chemical Wedding. Bom, já falei de Bruce Dickinson, piloto de avião, atleta de esgrima, empreendedor, roteirista de cinema, mas espera aí que ainda tem mais, viu? O cara também é escritor. Inclusive, muitas das informações que eu tirei para fazer esse vídeo é de uma autobiografia dele intitulada Para Que Serve Este Botão. Ele também é historiador, não à toa que muitas letras do Iron Maiden são baseadas em histórias, fatos históricos da humanidade, guerras, mitologias antigas. O cara também já foi radialista, ele tinha um programa de entrevistas da rádio BBC de Londres, que inclusive é uma rádio famosíssima no mundo inteiro. E uma coisa também que é importante ressaltar é que Bruce Dickinson teve um momento muito difícil em 2014 quando ele foi diagnosticado com câncer na língua, após a turnê do álbum Book of Souls. Mas felizmente, este câncer foi diagnosticado logo no início, quando ele foi fazer um exame de rotina. E após uma batalha de 8 meses contra a doença, ele conseguiu se curar. Inclusive, após isso, ele virou palestrante motivacional, na qual ele fala, além de falar da sua carreira, ele também fala desse momento difícil aí, né, que ele teve na vida. Então, mais uma profissão aí pra conta, né, palestrante. Ah, e quase que eu ia me esquecendo, logo eu que gosto de tomar uma cerveja, pô. O cara também é mestre cervejeiro, ele tem sua própria empresa de cerveja artesanal, inclusive foi a empresa que lançou a cerveja The Trooper, que foi inspirada em um grande clássico aí do Iron Maiden, né? E dizem que essa cerveja é muito boa, hein? Se por acaso você já tomou, põe aqui nos comentários. Então, resumindo, o cara é tudo isso que eu falei, e quando ele tem um tempinho aí nas horas vagas, ele toca numa bandinha chamada Iron Maiden, acho que você conhece, né? Mas enfim, o fato é que Bruce Dickinson tem algo diferenciado com certeza, essa destreza de conseguir desempenhar tantas funções em sua carreira, e ao mesmo tempo conseguir administrar tudo muito bem e ainda conciliar com seus compromissos com a Iron Maiden. Você imagina, já é bastante difícil para pessoas como nós, meros mortais, né? Às vezes tem que focar 100% em 2 jornadas, de repente 2 empregos, ou um trabalho em uma faculdade. Eu, por exemplo, que tenho a minha profissão como professor e gestor de academia, tem hora que eu fico maluco aqui, tentando conciliar a minha rotina na academia e também a produção de vídeos aqui pro YouTube. Isso, por exemplo, faz com que eu tenha que sacrificar muito do meu tempo livre. E só esse meu sacrifício aí já vale o seu like, hein? E é lógico, como esse canal é recente, você também pode me ajudar a fazer ele crescer compartilhando esse vídeo aí com os amigos. Então, como eu estava falando aí, já é difícil pra gente, né, tentar conciliar 2 ocupações. Você imagina aí, então, o cara que tem várias profissões, vários projetos, em que ele praticamente é bem sucedido em todas. Ah, Daniel, mas você quer comparar o Bruce Dickinson com a gente? O cara tem dinheiro. É, amiguinho, eu sei, mas você concorda comigo que justamente pelo fato dele ter muito dinheiro,
Ele poderia estar muito bem tranquilo aí, só tocando a carreira dele com o Iron Maiden. E de repente, se ele quisesse, até ele poderia já se aposentar, o tanto de grana que o cara já tem, e ficar de boaça aí, não fazer mais nada. E aí que fica o questionamento, se não é o dinheiro, o que move um cara desses a querer fazer tantas coisas, tocar tantos projetos ao mesmo tempo? Bom, isso é muito característico da personalidade de pessoas que têm como propósito de vida estar sempre buscando novos desafios. Pessoas desse tipo simplesmente têm pavor da palavra zona de conforto. E aqui fica até uma lição pra gente, né? Muitas vezes a gente deixa de conquistar coisas na vida justamente por essa acomodação a qual a gente se submete de permanecer na zona de conforto. E isso, caso você não saiba, é uma autossabotagem do nosso próprio cérebro, tá? Buscando um pouco lá atrás na evolução da espécie humana, isso da geração do Homo sapiens pra cá, o cérebro humano, com a evolução da humanidade, foi se desenvolvendo de forma com que ele faça que você garanta a sua sobrevivência com o mínimo de esforço possível da sua parte. Presta atenção que eu vou falar de novo. Garantir a sua sobrevivência com o mínimo de esforço possível. É por isso, por exemplo, que muitas pessoas têm dificuldade em manter constância quando entram na academia, porque isso demanda esforço. E ao mesmo tempo é uma coisa que você sabe que se você não fizer, você não vai morrer, não pelo menos da noite pro dia, né? Porém, a longo prazo aí, a gente sabe que pode sim vir as doenças, os problemas de saúde que pode te levar a óbito. Trágico, trágico. Porém, o seu cérebro não quer saber muito disso, né? Ele pensa no agora, né? Ele quer garantir a sua sobrevivência, né, no momento presente. Então, qualquer esforço a mais que você faça que te tire da zona de conforto, ele quase que entende como se fosse uma ameaça, né? Há muitas outras situações aí a quais a gente deixa de evoluir na vida devido a essa estagnação de estar sempre na zona de conforto. Mas, voltando a Bruce Dickinson, essa incrível habilidade que ele tem de conseguir desenvolver várias funções, mesmo sendo o vocal do Iron Maiden, eu cheguei a encontrar aqui na internet uma entrevista dele de 2015, no qual o repórter questiona justamente isso. E olha só o que ele falou, abre aspas. Algumas pessoas são mais lógicas, outras são mais emocionais, artísticas. Elas usam partes diferentes do cérebro. Eu, para fazer todas essas coisas diferentes, uso as duas partes e isso é muito legal. Gênio! E eu acredito que uma das coisas que motiva ele a desempenhar essas várias funções seja a paixão por cada uma dessas coisas que ele se propõe a fazer. É aquela história de, se você escolheu algo para se dedicar, que seja algo que você realmente gosta ou pelo menos se identifica. E segundo, dê o máximo de si, por mais que você tenha que sacrificar boa parte do seu tempo livre. E realmente não é fácil, galera, mas quando você quer alcançar excelência em alguma coisa, sendo um cara muito bom em algum ramo, alguma tarefa, não tem outro caminho. É sangue, suor e muita dedicação. E uma outra coisa que também, na minha opinião, colaborou muito para que ele conseguisse desempenhar assim tantas habilidades ao longo de sua carreira, é que ele sempre teve um estilo de vida muito adverso à maioria dos astros do rock. Tanto é que nunca se ouviu falar de Bruce Dickinson em clínicas de reabilitação devido ao uso de substâncias químicas, ou Bruce Dickinson com problemas de álcool, entre outros escândalos e polêmicas aí que eram bem típicos de várias bandas que alcançaram sucesso nessa época dos anos 80 e 90. Né, galerinha do Motley Crue? E falando em excesso dos anos 80 e 90, eu já fiz um vídeo aqui no meu canal falando sobre a atual condição de física e vocal de Axl Rose. E lógico, Iron Maiden é uma banda de heavy metal tradicional e Guns N' Roses é uma banda de hard rock, estilos diferentes, ponto. Mas, se tratando de números e popularidade, são duas bandas igualmente grandiosas. E se for fazer um comparativo aí entre Bruce e Axl na atualidade, lógico que o estilo dos dois de cantar é diferente, né? Porém, as exigências vocais, se tratando de técnicas, são praticamente as mesmas, apenas com exceção de que Axl sempre usou muito mais o drive, né? Que é aquela técnica que deixa a voz mais rasgada, mais agressiva. Fazendo esse comparativo não tem discussão, Bruce Dickinson está cantando muito melhor. Obviamente que não tanto quanto ele cantava lá nos anos 80, 90, afinal de contas a idade também pesa, né? Em relação à performance, os dois são bem similares também nessa questão de muita entrega, muita energia nos shows, né? Essa coisa de ficar correndo pra lá e pra cá no palco, e Bruce Dickinson ainda dá aqueles saltos cabulosos. Nesse quesito aí, Axl também sai perdendo, já que ele não tem mais aquela energia, né, que ele tinha quando ele era jovem, lá nos anos 80 e 90, devido também à condição física atual dele, né? Ele engordou demais ao longo dos anos. E detalhe, olha que o Bruce Dickinson é 4 anos mais velho, ele tem 64 e o Axl Rose tem 60. Não que seja muita diferença, né? Mas vai dizer que você não queria ter 4 anos a menos, né? E essa diferença entre os dois aí foi bem nítida agora, recentemente, né? Nesse último Rock in Rio, em que as duas bandas tocaram, o Guns N' Roses e o Iron Maiden. Lógico que em dias diferentes, mas tanto na performance de palco quanto nos vocais, Bruce Dickinson tá muito melhor que Axl Rose, cara. E eu acredito que essa boa forma aí que o Bruce Dickinson conseguiu manter ao longo dos anos foi o fato dele ter sido atleta de esgrima, né? Isso acabou fazendo com que ele tivesse a preocupação de sempre estar cuidando do corpo, da saúde de uma forma geral. E eu acredito que ele ainda deve praticar algum exercício físico, até porque a atual namorada dele é personal trainer, pra quem não sabe, né? Já Axl é aquela história, né? Quem conhece bem o Guns N' Roses sabe como foi o estilo de vida
de Axl e de toda a galera da banda, né? Inclusive, se você quer saber mais, clica no card acima para assistir o vídeo que eu fiz a respeito do Axl. Por outro lado, Bruce Dickinson nunca compactuou muito com esse estilo de vida todo desregrado de muitos rockstars conhecidos. Enquanto bandas dos anos 80 e 90 se esbaldavam com as maravilhas, entre aspas, né, que a fama lhes proporcionava, Bruce Dickinson sempre foi um cara muito centrado, muito focado em seus projetos, assim como sua carreira musical. Então um cara assim como ele, que desempenha 1001 funções e todas muito bem administradas, diga-se de passagem, com certeza é uma pessoa que não tem muito espaço em sua vida e tempo para se dedicar a hábitos destrutíveis, e principalmente sabe da importância de cultivar hábitos saudáveis, tanto na questão mental quanto física, além de sempre ter muita clareza das metas que ele pretende atingir e de tudo que ele precisa fazer no seu dia a dia para que isso aconteça. E principalmente ele deve ser um artista que nunca se deslumbrou muito com sucesso, que muitas vezes é o que acaba com a carreira, acaba destruindo a carreira de muitos músicos conhecidos. Mas, moral da história, o que podemos aprender é que este sim é um grande exemplo a ser seguido, tanto na música quanto no seu estilo de vida, e não que eu estou falando que você deva ser como Bruce Dickinson. Afinal de contas, Bruce Dickinson é uma daquelas espécies raras que só nasce um a cada 1000 anos, tipo Pelé no futebol. Mas eu digo ter como exemplo no sentido de ser uma pessoa totalmente dedicada e focada em seus projetos de vida. Hoje em dia, com tantas distrações, tanto no ambiente que a gente vive, quanto no mundo virtual, fica cada vez mais difícil a gente conseguir separar o que realmente vai nos levar às nossas conquistas e o que só vai atrasar a nossa vida. Então é necessário que você tenha muita clareza de onde você quer chegar e o que você tem que fazer para que isso aconteça. Mas enfim, vida longa a este grande ídolo do metal, do rock de uma forma geral. E se você curtiu, é aquela história. Deixa aí o seu like, se inscreve no canal e não se esqueça de ativar as notificações. Muito obrigado de coração, até o próximo vídeo.